Vamos com o nosso Pai Santo e Justo, Deus de eterna bondade, fidelidade e misericórdia. Senhor, estamos aqui, Senhor, para te louvar, para ser grato a Ti, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos guardou, o Senhor nos concedeu, o Senhor nos prosperou, o Senhor supriu as nossas necessidades, Senhor. Pai, te louvamos, Pai, que entendemos, compreendemos e acreditamos que Tu és um Deus fiel, um Deus que está presente em nossas vidas, um Deus que tem interesse pela nossa vida, Senhor. Pois Tu nos chamou das trevas para a Tua santa luz. Pai, nos abençoe maravilhosamente. Recebe o nosso culto, Pai, nossa adoração, nosso louvor, o nosso reconhecimento, Pai, que Tu és o único Deus, o Senhor, Pai. Nos abençoe maravilhosamente, abençoe esse trabalho, abençoe a direção desse trabalho, abençoe esse novo dirigente que tomou posse na noite de ontem, que seja uma bênção para nós, que nós sejamos uma bênção para ele, e que haja ali um entrosamento, que haja aqui um sentimento de família, um sentimento de igreja, Senhor, do Senhor Jesus, Pai. Abençoe nós, portanto, Pai, em tudo, Senhor querido, nos guarda e livra de todo mal, e prospera-nos, ó Deus, em tudo nas nossas vidas, em todos os aspectos e áreas de nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Teu Filho, que vive para todos sempre. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, vamos louvar a Deus com hino glorioso, maravilhoso. Aleluia. 26. Hino, primeiro hino, número 26. Glória a Jesus, glória a Deus. Hino de número 26. Todos acharam, irmãos? Glória a Deus. Quão glorioso o cristão é pensar em todos. Quão glorioso o cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens do cada de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá a perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o cordeiro com sua esposa de dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia e até encherá de vela das harpas doce harmonia. Ao passar o Jordão ouvirá vendores que levam a morte, ser constante, não voltes atrás, tu herança, tu eterna. Glorioso pensar nas grandezas, prazeres que acodem aqui, será desfrutar as riquezas que espera os salvos ali. Sem canto do mundo não podem buscar essa glória da além. Não almeja viver, amigo, nesta formosa Jerusalém. Não almeja
Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. 28, irmãos. Sequência. Oh, glória a Jesus. Todos acharam? Ora. Aleluia. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem do teu bom Jesus. Tenha mais coragem, leva a tua cruz. Todo. Deus vai te guiar com sua forte mão. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e leda, Deus vai te guiar. Toda a carga por ti Ele quer levar. Alma dolorida, ouve seu falar. Senda espinhosa, ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e vida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas segue no teu bom Jesus. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar. Oh, glória a Deus. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e vida, Deus vai te guiar. Em tristeza e vida, Deus vai te guiar. Oh, glória. A igreja quer pedir um hino, se quiser. O irmão aqui está pedindo o número 2. 12. 2. Glória a Jesus. Hino de número 2. Segundo hino da nossa harpa cristã. Oh, glória a Jesus. Todos acharam, irmão? Hino número 2. Todos louvando a Deus com muita alegria, prazer, felicidade. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu altar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas ao fim. Lá está meu bom Senhor, qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele
Bela mãe, bela esperança, os que vigia por ti, pois ele recebe força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Todos. Sim, eu confiarei por esta terra de além. Lá terminarei muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, qual eu desejo ver. Ele é todo, sem ele eu não vou viver. Cada escritora não formosa os pés, aquele que boas novas leva para os infiéis, que procura falar da grandeza daqui, que não será ou gozar a graça que todos. Oh, glória a Deus! Esta terra e de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos fazer a leitura em Efésios, capítulo 2. Capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 2 de Efésios, verso 1 ao verso 10. Eu vou ler. Os ímpios, vocês lêem os pares. Quem estava aqui ontem? Gostaram da posse do nosso novo dirigente? Foi bonito, né? Muito maravilhoso. A Daí trouxe uma boa palavra. Foi tudo bem encaixado, foi tudo maravilhoso. Pronto, queridão? Podemos ler? Amém? Diz assim: a salvação é pela graça. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Leia o segundo. Davam os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de nós, porque não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse versículo 8, irmão. Então isso aqui faz com que nós acreditamos que não pode haver salvação fora de Jesus. Que diz aqui o 8, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o 9 diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, salvação só em Cristo. Não tem como ter em outro lugar, não tem como entrar por outra porta. Aquele que quer entrar por outra porta é ladrão e salteador. Então não tem jeito, irmão. Tem o irmão Veridiano, orando. Eu só dos irmãos na paz do Senhor, amém. Motivo de alegria, né, irmão? Graças a Deus, né? Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Primeiramente, Senhor, te pedindo misericórdia, perdão das minhas falhas, Senhor, e dos meus pecados, Senhor. Aqui nós estamos juntos, Senhor, para glorificar e bendizer teu nome, Senhor. Pai, não há outro Deus perante a ti, Senhor. Senhor, nós somos gratos, Pai, por ti, Senhor, por nós estar aqui de pé. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um que aqui já está, Senhor. E a vida daqueles que estão vindo, Senhor, no caminho, guarda, Pai, protege de toda a tentação do inimigo, Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Muitíssimo obrigado, Senhor. Amém. Louva aí tu, viu? Som. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele mostramos o louvor. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
Eu consagro todo o meu ser a ti. Não há Deus maior, não há Deus menor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus menor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Me parece que vai dar pouca gente no culto hoje, mas eu queria
pedir aos irmãos para quinta-feira que vem, vocês avisam uns aos outros, que vai ser o primeiro culto do Trino com o Júnior, né? Para que nós possamos ter uma quantidade bem razoável de pessoas aqui na igreja, para nós ter a primeira experiência de doutrina com ele, né? Vejo dizer que ele pegou ali a igreja do Tocantins, parece com uns 20 a 30 membros, e agora está lotada, viu? Foi um espaço de 2 anos e pouco. Com certeza tem alguma coisa para dar para o povo, né? Se não fosse, não tinha aumentado tanto, né? Até ele disse que ficou assim um pouco admirado do pastor tirar ele, porque ele estava prosperando a igreja, né? Estava em crescimento. Mas aí o pastor Tom José, que foi uma palavra que até eu absorvi ela e fiquei mais maneiro, né? Da saída do Josué. Quando ele disse assim, aquele que Deus me mostra, eu assino embaixo. Ele falou lá na posse do Josué, lá na cidade do Oeste. Aquele que ele me mostra, que Deus me mostra, eu assino embaixo. Então, fiquei tranquilo, né? Eu estava muito preocupado, porque o Josué, ele tem uma maneira muito suave, muito amorosa, muito cuidadosa, muito desprovida de qualquer sentimento contrário, né? De administrar o povo de Deus, né? De pastorear nós, né? Eu achava difícil vir uma pessoa que desse continuidade, né? Que não viesse causar alguma mudança de pessoas, saída da igreja, essas coisas, né? Que nós, seres humanos, todos somos assim um pouco difícil, né? Nós somos difíceis. A coisa se torna difícil porque nós somos difíceis, né? Nós humanos somos assim. Isso vem lá do começo, né? Você vê que o primeiro e segundo homem, um matou o outro, né? Já começou, a coisa começou de lá, né? Aí no Gênesis 6 o Senhor disse, o homem é horrivelmente pecador, peca continuamente. O carro dele, eu vou acabar com tudo, né? Porque ele devia ter acabado só com o homem, só com o ser humano. Mas, como o ser humano é a primícia da criação dele, é o mais caro, o mais elevado da criação de Deus, ele não podia acabar só a criação humana, deixou dos animais, né? E assim ele acabou com tudo por causa do homem, mas foi por causa do homem. E ele só achou um homem fiel, que foi Noé. E a família dele foi na sombra dele, mas fiel mesmo só Noé, né, querido? Pois é, vamos continuar louvando o Senhor. Eu tinha essa noção que ia dar pouca gente, mas também de quinta-feira para cá foi muito culto, né? Muito movimento. E é assim mesmo, tem hora que a gente se cansa um pouco. A irmã Itaiana, vem louvar o Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. A minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Obrigada, Jesus. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor.
Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glória a Jesus. Obrigada, Jesus. Hoje nós somos o sol, Senhor. Nós somos fonte, Senhor. Glória a Jesus. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, a minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Glória a Deus, de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade. Mais um. Glória a Deus. Irmãos, hoje não tem muitos irmãos aqui presentes. Eu creio que aconteceu alguma coisa. Muitos estão nos seus trabalhos. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos que estão aqui. Nós já passamos por várias transições de pastores. Estamos já acostumados. E pela experiência que nós temos, nós gostaríamos de dividir a experiência com todos os irmãos. A cada pastor que passou pela nossa vida, a gente aprendeu algo novo. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer que essa congregação aprenda mais algo novo, algo para as nossas experiências de vida. Essa é a mensagem que Deus quer passar para nós nessa transição de pastor. Glória a Deus. Jesus está dentro do barco. Ele está lá. Ele está ali, contemplando a situação. Bem distante vai o barco, no mar tão sereno e calmo, sobre as ondas deslizar. Os discípulos sozinhos vão remando o barquinho, sem Jesus acompanhar. De repente o céu se fecha e bem forte então troveja e começa a gotejar. Todos ficaram preocupados, pois o vento ao contrário quer o barco naufragar. Como força o barquinho, e o pior que sem Jesus estou sozinho, e já cansando de remar, o que fazer? Mas bem na hora em que sentiram perecer, do alto monte o mestre começou a descer. Aleluia, Jesus. Lá vai caminhando, descendo do monte tranquilo, com o olhar de Deus contemplando corações aflitos, chegando no barco
barco não pode pegar. E para dar livramento agora o que Jesus fará. Chegando no final da praia, grande mar à frente, o vento contrário querendo parar a missão. Mas quando as águas perceberam o andar do mestre, lá vai Jesus andando, caminhando sobre o mar, e vai se aproximando do barquinho sem afundar. Mas quando Jesus veio caminhando sobre as águas, gritaram apavorados: meu Deus, lá vem fantasma. Porém rapidamente o meu Jesus assim lhes diz estas palavras: não tema, sou eu, te acalma, sou eu, descansa, sou eu, confia, sou eu, Deus é consolo, amparo, repouso. Te acalma, te aquieta, descansa, te anima, mas não vai perecer o barco da tua vida. Mas se Jesus, Ele faz ele passar por cima. Aleluia, Deus. Mas você não quebra. Aleluia, Jesus. Lá vai caminhando, descendo do monte tranquilo, com o olhar de Deus contemplando o coração aflito. Chegando na praia, o barco não pode pegar, pra dar livramento, e agora o que Jesus fará? Chegando no final da praia, grande mar à frente, o vento contrário querendo parar tua missão. Mas quando as águas percebem o andar do mestre, te levou. Lá vai Jesus andando, caminhando sobre o mar. Contempla Jesus, Ele vai se aproximando, tá chegando, vai te alcançar. Mas quando perceberam, vem Jesus se aproximando, vem Jesus chegando e quando, aleluia, aí Ele chega e diz: te acalma, descansa, Ele é consolo, Ele é repouso. Te acalma, descansa, não vai perecer. Jesus faz passar por cima. Ele quer fazer você passar por cima. Ele estende a mão e te chama pra andar em cima. Glória a Deus. Jesus faz milagre hoje e não mudou. Confia, descansa e te anima. Glória a Deus. Irmão Zac, dá para louvar o hino? Entoar um hino, né? Louvar Deus com o hino. Ele diz louvar o hino, mas essa palavra está errada, o negócio de louvar o hino. É entoar um hino, cantar um hino, louvar o Senhor com o hino, mas de louvar o hino. É que nem as pessoas chegam aqui e dizem, sal da igreja. E até pastor, né, irmão? Até pastor já é antigo. Sal da igreja. Não é sal da igreja, mas sal é o que sobrou. Sal é o resto. Sal é o que ainda tem. É saúdo, o cumprimento. Né, irmão? Nós temos uma maneira de errar de uma maneira tão desnecessária, né? Cada palavra. A Bíblia diz que nós, do povo de Deus, somos um povo sábio, o povo mais sábio da terra.
que gente há tão sábia como esse povo. Está lá escrito lá no Deuteronômio. Nós temos que buscar, irmão. A Bíblia diz, se não tem sabedoria, peça a Deus que dá literalmente, liberalmente, não passa em rosto, não cobra. Então vamos ser um povo, irmão. Nunca se sinta, eu sou tão pequenininho, sou tão nadinho, quase que não existe. Não, irmão. Você é servo de Deus. É candidato a morar no céu, junto com Deus. Você não é pequenininho, não. Não é qualquer coisa, não. É o povo mais valoroso. É o povo de Deus. Nós temos que ter conhecimento disso. Que se eu não olhasse para isso, eu sou quase analfabeto. Eu estava lá, no fim, lá, escondido lá no outro banco. É porque eu não vou olhar para isso, não, irmão. Eu pedi a Deus para me dar condição de lhe servir de maneira que eu tivesse pão para dar para alguém. Né? Pudesse dividir o que Ele me dá com os outros. Nós temos que ser assim, irmão, desejar crescer na graça do Senhor, viu? Vamos ouvir nosso querido irmão Isaac. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Tem alguém triste aqui, irmãos? O povo de Deus é um povo alegre, né, irmãos? Porque o povo de Deus, ele já vive diretamente com Jesus. E o Espírito Santo está constantemente na vida do crente. Então não tem por que o crente ser triste, não. Uma certa vez eu vi um jovem com no pescoço um pendente, né, com aquele emblema, símbolo que o Olodum usa, que dizem que é o símbolo da paz. E eu perguntei, por que é que tu usa isso? Ele, não, isso aqui é o símbolo da paz. Eu falei, rapaz, mas isso aí não é normal, porque o símbolo da paz do cristão é a cruz de Cristo. O símbolo da paz já é Jesus, a alegria do crente já é Jesus. Você não consegue encontrar a paz no mundo, não. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, isso foi Jesus que disse. Então, qualquer alegria ou paz que você puder encontrar, somente em Cristo. Não adianta tentar fazer nenhum arrodeio ou atalho, porque não tem. Tem que ser o caminho reto, é Cristo. Glória a Deus. Quando tudo parecia ter chegado ao fim, eu não tinha nenhuma esperança de ser feliz. Tempestades de dor e tristezas que eu encontrei destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. Mas um dia ouvi sua voz me falando, não temas. Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. O poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. Deus nos dá a vitória final. Quando tudo parecia ter chegado ao fim, eu não tinha a menor esperança de ser feliz.
Tempestades de dor e tristezas que eu enfrentei destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. Mas um dia ouvi sua voz me falando: não temas, não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. Sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. O poder de Deus nos garante a vitória final. Sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. Amém, irmãos. Vamos ouvir mais um louvor com o irmão Verediano. Aí, dois irmãos recolhendo o dia das ofertas. Bora entregar as ofertas ao Senhor e o dízimo com alegria, irmão. A Bíblia diz que Ele ama os que dão com alegria. Não é só o dinheiro, irmão. É principalmente a obediência, a vida. A obediência a Deus é o caminho de chegar a Deus, irmão. Não tem. Sem obediência ninguém chega ao Senhor. Sem obediência ninguém é abençoado. Sem obediência ninguém é crente. Tem que ser obediente, irmão. Tem que reconhecer que somos dependentes do Senhor em tudo. Por isso que Jesus disse, quem falou foi Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Louvado seja Deus. O Senhor nos abençoe maravilhosamente. Pai, te oramos. Ó Deus, para aqueles que dizimam na tua casa, que ofertam com alegria, com prazer, desprovido de qualquer sentimento contrário, Senhor. Portanto, nos abençoe maravilhosamente. Nós pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos mais uma vez na paz do Senhor. Eu pedi permissão aqui ao presbítero Manelito para me deixar um versículo aqui para a igreja, só um versículo. Capítulo 1 de João. Eu creio que Deus... Alô, santo? Glória a Deus. Deixar um versículo. João 1, versículo, capítulo 48, versículo 21, 48. Eu creio que Deus vai falar conosco nesse versículo. Disse-lhe Natanael: de onde me conhece? Tu, Jesus, respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Eu creio, irmão, que essa palavra Deus conhece eu e você, bem antes de nós estar aqui. Eu não sei qual é a figueira que você está debaixo, mas Ele está falando que Ele te conhece. Vamos orar pelo nosso pastor Júnior. Ele vai precisar muito das nossas orações, irmão. Esse texto também eu aplico para ele, porque antes dele vir para cá, Jesus conhecia ele lá onde ele estava. E eu tenho certeza que aqui também ele vai lhe falar: Júnior, eu te conheço antes de Filipe te falar. E antes de Filipe falar para mim e para você, Deus já tinha proposto na nossa vida. Vamos louvar o Senhor Jesus.
O título dessa música é Gratidão. E é isso que nós temos que ter, gratidão. Gerson Rufino diz assim o louvor. Pois quando o passarinho não pode cantar, se a coa fica triste pode até morrer. Mesmo que tenha asa não quer nem voar, seus olhos brilham quase querendo chorar. Não bebe, não descansa, para de comer. Pois cada ser vivente tem seu próprio som, no qual emite com toda inspiração, anunciando a obra das tuas mãos. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento sopra e ministra o louvor, o som direcionado a ti com amor. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento sopra e ministra o louvor, o som direcionado a ti com amor. Se tudo que tem vida exalta o teu nome, o que é que estou fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus esta canção. É para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que está em mesa aos louvores. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas deste violão, eu empresto gratidão. Não sou nada, oh Deus, sem ti. Se tudo que tem vida exalta o teu nome, o que é que eu estou fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus esta canção. É para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que está em mesa aos louvores. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas deste violão, eu empresto gratidão. Não sou nada, oh Deus, sem ti. Tudo que tem fôlego louva a Deus, irmão. Se tudo que tem nome exalta o teu nome, o que é que eu estou fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus desta canção. É para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que está em mesa aos louvores. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas deste violão, eu empresto gratidão. Não sou nada, Deus, sem ti. Ao som das cordas deste violão, eu empresto gratidão. Não sou nada, Deus, sem ti. Nós temos que prestar, irmão, gratidão para o Senhor Jesus, porque nós não somos nada sem Ele, e Ele sem nós é tudo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, sou grato ao Senhor, né, por essa oportunidade. É um privilégio, agradeço a direção da igreja, irmão Manelito, pela honra. E nós vamos... Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos ministrar a palavra de Deus. Eu pensei, irmãos, em preparar uma mensagem, só que nós temos uma aula pendente na escola dominical.
Glória a Jesus. Alteia só um pouquinho. Glória a Deus. Nós temos uma aula pendente. Isso, bom. Glória a Jesus. Eu gosto desse microfone, é bom. Glória a Deus. Aumenta só um pouquinho, irmão, por favor. Nós temos uma aula pendente e nós vamos ministrar. Eu peço permissão à igreja, tá bom? Quem concorda eu ministrar a aula primeiro? Aula 1. Eu ia preparar uma mensagem, mas também em cima da hora assim é complicado. Você tem que ralar, viu? Aí eu vou falar sobre a primeira lição da escola dominical, tá bom? Eu peço aos irmãos que deem atenção. E quem não tem revista, você vai acompanhando. Irmãos, começamos a lição, a primeira lição no domingo passado, quando houve aquela festa, um almoço de despedida do pastor Josué, louvável. Nós temos que honrar nosso pastor, nós temos que aprender a honrar os homens de Deus. Muito bom o almoço, a feijoada, não é isso? E não teve escola dominical, e nós vamos ter a escola dominical começando a partir de domingo agora, que é a lição 2. Só que nós vamos ministrar nesta noite a lição 1. Irmãos, para início, o tema deste trimestre é a raça humana. Nós vamos falar sobre a raça humana. Falar sobre o quê? Sobre a origem, sobre a queda e sobre a redenção. A raça humana, ela existe. Nós sabemos que é real, a realidade. Nós somos humanos. Nós fomos criados. Só que nós tivemos uma origem, um começo. Como é que nós sabemos como que foi esse começo? Quem estuda a Bíblia sabe perfeitamente o que aconteceu na Bíblia. A origem foi o que Deus fez. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Usou aqui uma palavra no plural, incluindo as 3 pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pegou do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e fez o quê? Alma vivente. Iniciou-se o ser humano, a raça humana, na terra. Só que nós sabemos que no decorrer da criação, Deus, Ele primeiro criou o homem, depois o jardim colocou Adão lá, depois criou Eva e os dois estavam lá. E Ele, o próprio Deus, para testar o livre-arbítrio de Adão e Eva, Ele disse o seguinte, estabeleceu um limite. Poderás comer de todas as árvores que estão no jardim do Éden, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se dela comer Adão, certamente você vai morrer. E o que é que nós sabemos, de acordo com a Bíblia? Que Adão, influenciado pela serpente, Adão e Eva, aquela história toda, eles comeram da árvore proibida. O que foi que aconteceu ali? Adão e Eva ultrapassaram o limite estabelecido por Deus. Foram testados e não passaram no teste. Aí conhecemos a história que, com essa atitude de Adão, comendo da árvore proibida, entrou a morte no mundo. O homem passa a servir a Deus debaixo de um jugo muito pesado, da égide do pecado. Adorando a Deus, mas com muita dificuldade. Esta é a queda. Origem, queda e a redenção. Mas depois da queda, irmãos, o que aconteceu foi o seguinte: o Deus Criador, isso eu vou conjecturar a Bíblia, posso fazer isso desde que não cometa heresias. Eu posso idealizar a Bíblia, imaginar como foi que aconteceu, desde que eu não divulgue um falso ensinamento. Aí o que aconteceu? O Deus Criador olhou para a serpente que influenciou Adão e Eva e disse: olha, serpente, Satanás, tu fez a minha raça, a minha criação cair, mas saiba de uma coisa, que na plenitude dos tempos, a semente da mulher vai vir para pisar a tua cabeça. É o que está escrito na Bíblia. Esta é a queda. Houve uma promessa. Aí vem Abraão, vem a história de Israel, aquela história toda, preparando o cenário para que na plenitude dos tempos,
o verbo de Deus, a palavra da verdade, se tornasse gente, se tornasse homem, encarnasse e subisse na cruz, para quê? Para simplesmente cumprir uma promessa lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher vai vir um que vai pisar a cabeça da serpente. Aí Jesus encarnado, ele sobe na cruz e satisfaz a exigência da justiça de Deus. Você sabe que os 3 pilares que sustentam o trono de Deus é amor, misericórdia e justiça. O amor e a misericórdia absolvem, irmãos, naturalmente, com muita facilidade o transgressor da lei, o pecador. Mas a justiça não. A justiça diz o seguinte, olha, para que haja redenção, para que haja reaproximação entre Deus e o homem, é necessário uma vida pura, santa, sem defeito, sem pecado, andando nessa terra, passando as mesmas dificuldades que o homem pobre, miserável, pecador, distante de Deus passa, tendo fome, tendo sede, até chorando, suba na cruz e não cometa pecado e morra por todos os pecadores. Jesus, ele fez isso, ele sobe na cruz e satisfaz a exigência de um Deus justo, de um Deus tremendamente justo, que não há trevas nele. Essa é a redenção. E hoje nós só estamos aqui por quê? Porque o Filho de Deus, a palavra da verdade, o Verbo encarnado, subiu na cruz e morreu por todos nós. Por isso nós podemos glorificar ao Deus Criador de todas as coisas. Dá graças a Ele por isso. Porque o céu está aberto. Eu posso entrar na presença de Deus e receber a graça de Deus em tempo oportuno. Isso foi o que aconteceu, origem, queda e redenção. E nessa lição, irmão, vou ser bem breve. Eu vou usar aqui o óculos, tá certo? Tá bom? Esse óculos aqui não pode falhar não. Se falhar esse óculos, aí eu não consigo ver praticamente nada. Está dando para entender até agora, mais ou menos? Origem, queda e redenção. Bem resumido. Por quê? Porque durante um trimestre todo nós vamos ver a respeito disso. Bem resumido. E a primeira lição é a criação, aliás, Adão, o primeiro homem. Isso, o tema central da Bíblia é o assunto da redenção, a reconciliação de Deus com os homens, que já foi efetuado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Hoje nós se apossamos de que maneira? Pela fé. Você precisa, é que vai trazendo as ideias, você precisa não entender primeiro, para depois crer. Você primeiro tem que crer, para depois entender. Esse é o mistério. Isso aqui é importante. Ah, não, eu tenho que entender. Que negócio é esse de Bíblia? Aí começa a questionar. Não, você tem que acreditar. É confiança. É convicção. Com o tempo, você vem para a escola dominical e começa a aprender a Bíblia Sagrada. Estudar a Bíblia Sagrada. Mas é primeiro crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Aqueles que creem, a fé é o fim e fundamento das coisas que esperam e a prova daquilo que não se vê, né? Sem fé é impossível, é necessário fé. Então, irmãos, a introdução diz o seguinte, eu vou começar pela introdução, diz o seguinte, aliás, objetivo geral, diz o seguinte, a primeira lição, expor que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Objetivos específicos, apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem. 2, descrever a criação dos céus e da terra, mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano, e conscientizar a classe, que são vocês no caso, né, acerca da missão e da tarefa do homem. São esses objetivos. A introdução diz, eu vou ler, irmãos, eu vou
me deter em ler compassadamente. Vai dar tempo, vou explicar alguma coisa. Isso aqui é apenas um resumo, supra-sumo do conteúdo que vai ser exposto durante esse trimestre. Por isso que é importante vir, viu, Abraão? Para a escola dominical, viu, irmão Maneta? Tem que vir, irmão, para a gente aprender todo o conteúdo bíblico. Isso te fortalece, isso te abre a mente, e você se torna um crente valoroso, um crente firme na rocha, um crente que não se deixa levar por ventos de doutrina, um crente que quando vem a tentação, a luta, a tempestade, momento difícil, ele está firme. Por quê? Porque está edificado na palavra de Deus. Crente que não estuda a palavra de Deus, ele está muito sujeito a cair quando vem as lutas. E as lutas vêm. Não pense que não vem, não, que vem. Não é para assustar, não, é para esclarecer. Vem lutas, problemas, dificuldades. Mas o crente, ele é firmado em meio aos fogos, aos fogaréis da vida. Ele cresce em meio às circunstâncias contrárias. Fica mais perto de Deus, né? E é bom ficar perto de Deus. Você sabia que é tão bom? É tão bom sentir a presença, o regozijo, o refrigério na alma. É tão bom ir orar e ter a consciência que o céu está aberto e você pode desfrutar de Deus, que o Espírito Santo está ali presente, que Jesus está ali presente, te consolando, te alegrando. É tão bom. Introdução, irmãos. O tema desse trimestre é a doutrina bíblica do homem. Ou seja, doutrina, ensinamento bíblico, não o ensinamento secular, o ensinamento bíblico do homem, de nós. Quando fala homem aqui é homem e mulher, é a raça humana. Doutrina, o que é? Ensinamento. Com a ajuda de Deus, estudaremos o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do ser humano, a obra-prima da criação divina. Entre outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência de nossos pais fora do Éden e a nossa própria redenção. E, por fim, mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nesta lição, veremos o que é a doutrina bíblica do homem. Em seguida, consideraremos a criação do primeiro ser humano, Adão, a quem a Bíblia chama de Filho de Deus. Que o Divino Consolador nos ajude a compreender os mistérios da Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante e a completa palavra de Deus. Aleluia. O autor escreveu isso, né? O que é inerrância bíblica? Inerrância bíblica de respeito aqui ao fato de que a Bíblia não erra, irmãos. O que está aqui é histórico, é literal, não é algo mitológico, imaginário. O que está na Bíblia nos revela muitas coisas de verdade, fatos históricos. Ela não erra, ela é inerrante, ela não erra. A doutrina bíblica do homem. A doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a esta pergunta: que é o homem? A fim de a conhecermos devidamente, teremos de defini-la, ver os seus fundamentos e estabelecer os seus princípios objetivos. A princípio, o autor diz o quê? O que é a doutrina do homem? A doutrina do homem, o estudo bíblico, mostra quem é o homem. Quem é você? Você sabe? Quem realmente é você? Você sabe disso? Parou para pensar? Quem realmente eu sou? Nasci, tive uma criação, meus pais, estou crescendo, estou estudando, vou entrar na faculdade, vou entrar no emprego, vou casar, vou comprar uma casa. Mas quem sou eu? Esse grande questionamento, até em meio aos filósofos, os pensadores, homens da reflexão, eles perguntam: quem é o homem? É esta a tentativa desse trimestre de fazer, de responder para todos nós. Definição: a doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano que
encontramos nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. O que é ser sistemático? Ensino sistemático. Sistemático, de acordo com o dicionário, é progressivo, paulatino. Você estudar o homem, você não estuda numa noite só, uma quinta-feira à noite. Não tem como estudar quem é o homem numa quinta-feira à noite, porque é um estudo progressivo, é um estudo paulatino. Aos poucos eu vou estudando e vou entendendo essa doutrina bíblica. Continuando, no âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que em grego significa literalmente o estudo do homem. O que é antropologia? Antropos é homem, logia é estudo. Antropologia bíblica. Por que eu tenho que acrescentar antropologia bíblica? Porque existe a antropologia científica, cultural do mundo secular. Qual a diferença dos dois? Antropologia das ciências sociais, antropologia cultural, científica, estuda os fatos realizados pelo homem ao longo da história. O que ele fez, as descobertas científicas e tudo mais. Agora, antropologia. Estou falando muito alto? Tá dando para ouvir direitinho? Está gravando os ouvidos dos irmãos? Eu tenho essa preocupação de... Antropologia bíblica diz respeito ao estudo do homem na Bíblia. A diferença é essa. A antropologia bíblica é diferente da antropologia cultural científica. A Bíblia estuda quem é o homem, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui nessa terra, neste mundo. Por que eu vivo só 70 anos, 80? E o que passa disso é câncer e enfado, diz a Bíblia. Antropologia, que é uma disciplina da teologia sistemática. Teologia sistemática, ela engloba mais ou menos, são 10 disciplinas. Tem a angiologia, que é o estudo dos anjos. Tem a cristologia, que é o estudo de Cristo. E outras mais. Tem o estudo do pecado e outras mais. E nós vamos, nesse trimestre, estudar a antropologia, que é o estudo do homem. Continuando, irmãos. Fundamentos. Os principais fundamentos da doutrina bíblica do homem encontram-se, obviamente, na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e de prática. Todavia, servimos-nos também como fontes auxiliares de nosso credo da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil e dos livros textos devidamente aprovados pela autoridade de nossa igreja. Nós temos como fonte, temos a Bíblia. O que eu vou falar aqui é só para efeito de uma luz, é um relampejo, porque a gente pode se aprofundar mais, viu, Abraão? Nós temos a Bíblia, temos o cânon fechado, que é os livros, são quantos livros? 66 livros inspirados, foram fechados o cânon ao longo da história, os estudiosos, os concílios da história decidiu isso. E temos como fonte, para nós assembleanos, o credo da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Nós podemos nos basear lá também, que lá está escrito o quê? Que nós acreditamos na ressurreição, que nós acreditamos na vida eterna, na Grande Jerusalém, nessas coisas. Agora, há outras fontes, existem outras fontes que isso aí requer mais aos estudiosos, os eruditos, que são os livros apócrifos. Certo? Livros apócrifos são livros que não são inspirados, que não faz parte do cânon sagrado. Mas eles dão luz, eles relampejam, eles iluminam algumas questões da Bíblia, mesmo não sendo inspirados. Sabia disso, Abraão? Os livros, como por exemplo, de Enoque, a Assunção de Moisés, mas não são livros inspirados. Isso aqui é fonte. E a história, a tradição bíblica também é muito importante. São fontes onde nós podemos aprender mais uma coisa. Objetivo:
Estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Responder às grandes perguntas do ser humano: quem sou eu? De onde eu vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde eu vou? Você sabe para onde você vai? Com toda sinceridade, quando você descer a sepultura, quando você descer a tumba fria, irmão e irmã, jovem, você sabe para onde você vai? Você está estudando, está trabalhando, passou no concurso, mas quando você morrer, você sabe para onde você vai? Tem certeza para onde você vai? A Bíblia responde isso. E a Bíblia responde de que maneira? Mostra uma realidade forte, que é o inferno ou o céu. É bíblico isso. Eu estou falando da Bíblia, de maneira bem resumida. Então a grande pergunta, e por isso que eu tenho que andar em escola dominical, de doutrina, eu tenho que procurar aprender a palavra de Deus, porque isso vai me responder, me dar segurança de que se eu realmente sou salvo em Cristo Jesus, eu vou morar no céu. Eu vou estar eternamente com Cristo, desfrutando da sua presença. Esse trimestre vai mostrar com clareza exatamente isso. Para onde é, adolescente? Jovem, para onde é que você vai? Depois que você morrer, vai morrer, é uma realidade. Não quero assustar não, mas é um questionamento que eu lhe faço. Você tem que conviver com isso na sua vida. A nossa vida é bom. É bom desfrutar a vida. É bom ir para a convivência da EBD. É gostoso, maravilhoso. Tomar banho de piscina. Comer feijoada. Mas nós temos que conviver com esta realidade. Se perguntando, para onde eu vou depois que eu partir deste mundo? Para onde eu vou? A Bíblia responde isso. Esse trimestre vai responder isso. Continuando aqui, irmãos. Em primeiro, 2. A criação dos céus e da terra. Em primeiro lugar, Deus criou os céus, a terra e tudo o que nele há. E só então veio a formar o homem em sua infinita sabedoria. O Criador preparou-nos um lugar perfeito e agradável para habitarmos. Primeiro, a criação dos céus e dos anjos. A primeira coisa que Deus criou foram os céus. E em seguida, os anjos. Depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo quanto nela se contém. De que maneira as coisas visíveis e invisíveis foram criadas? Pelo poder da palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Quem é Jesus? Ai meu Deus, não sei quem é Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo. Através da palavra, o Criador, Ele trouxe à existência o que não existe, o que não existia. Haja luz e houve luz. Haja mares e houve mares. Haja plantas e houve plantas. Você sabia? Está vendo esse microfone aqui? Um desses, igualzinho, bem parecidinho. Você acredita que o seu Deus, Ele pode dizer agora, isso aqui não é heresia não, viu? Que eu vou falar. Ele pode dizer o seguinte agora: haja um microfone igual aquele que está lá em cima do púlpito em Olavo Oliveira 1. Aí, puf, aparece. Você acredita nisso? A matéria. Ele trouxe a matéria à existência. Trouxe os mares à existência através da palavra. Traz à existência o que é. Não existe nada. E pelo poder da palavra, Ele traz à existência aquilo que não existe. O seu Deus, Ele criou todas as coisas desta maneira. Trazendo à existência aquilo que não existia. Não é evolucionismo. Nós vamos falar mais na frente. É criacionismo. O nosso Deus é criador. Você que está passando um momento difícil na vida, portas fechadas, dificuldades no casamento, situação difícil, o teu Deus, Ele tem poder de trazer à existência a solução para o teu problema. Se Ele trouxe o material, Ele pode trazer o espiritual e o emocional, resolvendo as tuas questões, da noite para o dia.
Abre portas da noite para o dia. Não tenho tempo aqui para dar um testemunho de uma porta aberta para mim, mas foi da noite para o dia. Eu fui orar numa noite, eu vou contar rapidinho. Abri o dedo em Hebreus e estava lá dito, depois de muito tempo atrás de emprego. Abri o dedo e estava lá escrito, determina um certo dia hoje. Não é determinismo, isso aqui é uma experiência pessoal, não é regra. Para mim, eu estava precisando de uma resposta. E ele disse, determina um certo dia hoje. Aí, pá! Vi aquilo na minha mente. Amanhã eu vou entregar um currículo lá, numa empresa acolá. Fui, bem facinho, foi bem molinho. Cheguei com a... Não, vem cá, meu filho. O que é? Entrevista. Aí trabalhar. Por quê? Porque ele traz a existência que não existe da noite para o dia. Deus é assim, irmãos. Continuando. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Sabiamente, o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra a fim de colocá-lo num planeta sustentável. Você sabe o que é algo sustentável, né? Algo que se mantém por si só. Naquela época, no Éden, se eu comesse uma banana, a casca da banana, se eu jogasse no chão, não ia destruir o ambiente, a natureza, não. Ali ia se decompor e virava areia. Haveria uma decomposição química ali, naturalmente. Um animal que defecasse, as fezes dava para se utilizar como adubo, coisa parecida. Isso é algo sustentável. A natureza por si só ela se sustenta. Não é o que acontece hoje com as hidrelétricas, onde para construir uma hidrelétrica, para acontecer isso aqui, luz, eu tenho que destruir vários animais, cidades são destruídas, árvores são destruídas, florestas. Por quê? Porque não é algo sustentável, tem que haver alguma destruição. E o nosso Deus criou tudo, e tudo sustentável. Por si só ele se sustenta. Hoje não. Os carros aí, esses gases poluentes, pode destruir, se for verdade, né? A teoria da conspiração de que existiu a destruição da camada de ozônio, mas há destruição sim pelas coisas criadas pelo homem hoje. Não é algo sustentável. Não se sustenta. E o próprio Criador, ele criou tudo sustentável. Tipo a engrenagem, que nada se destrói o outro ou coisa parecida, né? Até os animais. Os animais não havia morte naquela época. Os animais se alimentavam das plantas. Entendeu? Nosso Deus criou tudo de maneira sustentável. A forma como Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado. Aqui é a referência. A sabedoria divina está patente em toda a criação. Vamos ao tópico 3. A criação de Adão, o primeiro homem. Agora vamos, interessante aqui, primeiro ser humano criado. Osvanildo era um crente que coligou aqui, ele dizia que eu bebia água, né? Na escola dominical, ele dizia assim, tu és uma cachoeira ofegante de tanto beber água. É porque você tem que beber água, irmãos. Quando você fala para ajudar na articulação, na verbalização, a água é importante, não? Não é nada antiético não, né? Então vamos à criação de Adão, o primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe do universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Criado por Deus, a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. É o que eu disse. Façamos homem a nossa imagem e semelhança. Deus pega o pó da terra e sopra em suas narinas o fogo de vida. E foi feito alma vivente. Corpo, alma e espírito. A gente vai fazer mais na frente aqui, mostrar o que é o homem, né? Corpo, alma e espírito. O concílio da divindade sobre a criação do homem. A criação do ser humano foi antecedida por um concílio
da Santíssima Trindade, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A formação do ser humano, repito, foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. 2. Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Eu estou fazendo questão de ler, irmãos, para você se adaptar ao estilo de escola dominical. Escola dominical é exatamente isso. Quem dá aula em escola dominical tem que ler a revista, e o ouvinte tem que prestar bem atenção, ou se tiver a revista, ele tem que estar lendo, acompanhando a revista. É a característica da escola dominical, é exatamente essa. Deus criou o primeiro homem do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos não como mãe. Aquela questão da mãe natureza, não existe mãe natureza. Tudo foi criado para o bem do homem. Não existe mãe natureza como querem os ecologistas. Mas para que nela habitássemos e para que dela tirássemos nosso sustento. Por acreditarmos piamente na literalidade da Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus, e não de um longo e fantástico processo evolutivo. Aqui, para fechar mesmo essa questão, nós acreditamos em um Deus criador, o criacionismo, não no evolucionismo. Essa história de Big Bang, de uma explosão, tudo veio a existir, aí começa a evolução, isso aí é uma falácia de Darwin. Se você for estudar bem a história, a ciência vai comprovar que a evolução é algo meramente inacreditável, não dá para acreditar. Acreditar que todas as coisas veio de uma explosão cataclística, como dizem, é acreditar, irmãos, que você pode chegar em uma sucata de carros quebrados, revirados, jogar uma bomba naquela sucata e dali sair uma Ferrari, novinha, bonita. Acreditar na evolução, na explosão, de que tudo veio a existência através da explosão, é acreditar nisso. Chega numa sucata, joga uma bomba, e dali sai uma Ferrari, sai uma Lamborghini, como é o nome? Uma limousine Lamborghini, né? Acreditar na evolução é exatamente isso. Para não entrar em muitos detalhes, né? Continuando. Nós acreditamos em um Deus criador, que trouxe à existência o que não existe. Como ensinam dogmaticamente os evolucionistas, tudo quanto existe, inclusive o homem, veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso. O criacionismo bíblico é incompatível com o evolucionismo. 3. O homem torna-se alma vivente. É o que eu falei, né? Alma vivente. 3. O homem torna-se alma vivente. Irmãos, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é isso? Imagem, o que é isso? Você olha para o espelho e você vê a sua imagem. Não é idêntico? Imagem, nós somos criados à imagem de Deus. Eu olho e vejo a minha imagem. Deus me concedeu a imagem dele. E semelhança, imagem e semelhança. Semelhança não é algo igual, idêntico. É algo parecido. Eu não sou Deus. Eu sou um filho de Deus, criado por Deus. Uma criatura de Deus que me tornei filho por adoção. Essa história de que somos pequenos deuses não tem fundamento bíblico. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é exatamente isso. Imagem, aqui é para a gente ter uma ideia. Olha no espelho, eu vejo a minha imagem. E semelhança. Esse microfone é igual. Não. Eles são, talvez, semelhantes. Não são iguais. Assim é o homem criador, aliás, Deus criador, com a sua criatura. Não sou igual a Deus. Devo ser sim igual a Deus. De que maneira? No que diz respeito à misericórdia, à santidade, à bondade, à compreensão, o amor. Mas em termos de poderio,
jamais eu serei igual a Deus. E o tempo que eu passo aqui nesta vida, poderia aceitar Jesus e ir para o céu. Só não vou para o céu, sabe por quê? Porque esse tempo de existência que você recebe o Espírito Santo em sua vida e começa a você ser trabalhado, lapidado, é Deus te ensinando a ser mais misericordioso, a ser mais amoroso, a ser mais bondoso, a ser mais compreensível com as pessoas que estão ao seu redor. Quando Deus coloca uma esposa, que bom que todas as esposas fossem meigas, suaves, doces, uma manteiga. Mas não é assim. Você casa com uma mulher e você vai descobrir o temperamento dela no casamento. Ai, não é de Deus o meu casamento, o seu casamento é de Deus. É porque na presciência de Deus ele entendeu que aquela pessoa era através dela que ela ia trabalhar a sua espiritualidade. Por isso, meu filho, se você tem um esposo meio truculento, duro, de uma moral enrijecida, espere em Deus, que Deus através de você vai trabalhar a espiritualidade dele. Assim é com a esposa, com o esposo. Se tua esposa é difícil, é porque Deus está trabalhando nela e através dela em você. Tem que entender isso, irmãos. Essa história que eu vou me separar por qualquer coisa, não existe isso. Deixa Deus trabalhar em nossas vidas, deixa Deus nos moldar. Ele quer nos tornar a imagem de Cristo. Ah, não, tem que ser do meu jeito. Não, é do jeito dele. A mulher, ele vai escolher para você, é do jeito dele. Tem que ser perfeito. Não existe perfeição no casamento. Essa, já me convidaram a colar. Rapaz, vamos ali para um encontro de casais, que o título é O Paraíso na Terra. Aí, olha, meu Deus, o homem vai falar o quê? Paraíso na Terra para casar? E não existe isso. Pelo amor de Deus, não existe isso. Vender essa ideia de um casamento 100% perfeito, não existe. Tem que vendermos a ideia de que nós somos limitados, nós somos frágeis, estamos aprendendo um com o outro, e tenho que aprender a amar minha esposa, eu tenho que aprender a amar a Cleciane dia por dia, ela com os defeitos dela, e eu com os meus defeitos. Temos que aprender a nos conhecer melhor, para que essa engrenagem possa se ajustar dia por dia. Eu não aceito, eu não compro essa ideia de casamento perfeito. Não, somos falhos. Tem dia que eu amanheço o dia tão ruim, mal. Acontece comigo, não sei se com você. Aí a Cleciane fala comigo, eu estou tão chato. Aí eu paro, já aprendi. Ai, meu Deus, estou fazendo errado. Ai, Cleciane disse, me perdoa a minha carnalidade. Tem misericórdia, eu errei. Assim é ela. Tem que ser assim, irmão. Senão você vai ficar doido. Você vai se perturbar. Eu quero um negócio perfeito, não existe. Existe sim o domínio próprio sendo desenvolvido, a temperança, e eu tentar aprender a ser como Jesus no meu casamento, no meu trabalho, na igreja, entendendo mais o veridiano. Tem que aceitar o veridiano do jeito que ele é. Melhore, meu filho, melhore. Mas eu vou te aceitar do jeito que você é. Mas melhore. É assim, irmãos. Senão você vai... Existe várias pessoas dentro das igrejas, que estão dentro das igrejas, frequentando os CAPs da vida. Se consultando com um psiquiatra, com um psicólogo. Deu um dó na mente, porque passaram a perfeição quando ele entrou na igreja de algo que não existe. Aí dá um nó na mente, ele vai ter que se tratar com os psiquiatras da vida. Eu digo isso por conhecimento de causa, porque hoje eu convivo com 5 psiquiatras e 3 psicólogas. Eu trabalho no CAPS. Estou passando uma temporada lá e eu vejo todos os dias evangélicos que chegam numa situação tão difícil, porque não entendeu a realidade do Evangelho. O que é o Evangelho? A gente tem que lutar. Jesus, eu quero melhorar. Jesus, me ajuda. Eu quero crescer em graça. Eu quero me tornar igual a Jesus. É difícil, Eu disse assim, no começo da minha fé, eu conheci um pastor pelo rádio,
pastor Lorival de Almeida, eu admirava aquele homem, na maneira como ele se expressava, no trato com a esposa, que a gente vai acompanhando o programa dele, a gente vai conhecendo. E eu dizia, eu quero ser igual o pastor Lorival de Almeida, em termos de trato com as pessoas. Aí me disseram assim, vixe, tu vai ser? Nunca! Aí eu, meu Deus, eu vou mostrar que eu vou orar, eu vou dobrar meu Jesus, trabalho no meu temperamento, Jesus. Misericórdia, isso aqui é errado, eu não posso conviver com essa realidade na minha vida. Eu tenho que respeitar Maria de Lourdes, eu não posso dizer palavrões com a minha irmã, eu não posso desrespeitar a minha irmã, eu tenho que compreendê-la, amá-la. Se eu fiz isso alguma vez, te peço perdão, foi a minha carnalidade. Foi eu, os meus erros, as minhas limitações, porque eu não sou perfeito, eu estou crescendo em graça. É essa a mentalidade do cristão. Até chegar no céu. Irmãos, eu vou encerrar agora. Está dando para compreender, meus nobres e queridos irmãos? Então o homem, a composição do homem é corpo, alma e espírito. Corpo, matéria, tu és pó, eu tô pó, tornarás. Alma, o que é a alma? A alma, nós somos tricotômicos. A alma é a sede das emoções. Quando eu estou assistindo um futebol, uma novela não é bom não, viu? Cuidado. O futebol não é entretenimento, irmãos. É um passatempo. Não pode adorar, ficar doido, preocupado, porque o Flamengo não foi campeão e ficar preocupado. Não, tem que aceitar naturalmente. É um entretenimento, um passatempo. Quando eu vejo uma televisão, quem está em ação, quem é? É a minha alma, a sede das minhas emoções. As minhas emoções estão em evidência. A espiritualidade é zero. Mas sou emoção. Eu posso assistir. Tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é verdade? Eu tenho que examinar tudo e reter o que é bom. Eu não vou ficar com medo, andando no mundo com medo das coisas, não posso fazer isso, aquilo. Isso adoece a alma. Você tem que ver o que edifica. Então a alma, quando você assiste uma televisão, um exemplo, é a tua alma que está em evidência, a sede das emoções. Quando você está aqui nesta noite, quando você está orando, clamando a Deus, meu Deus, misericórdia, me ajuda, abre uma porta. Ou então, Jesus, eu quero crescer mais em graça. Nesse exato momento, quem é que está em evidência em sua vida? É a alma? Não. É o Espírito. O Espírito é que está sendo trabalhado nesta hora. Você está na oração, na igreja, buscando a Deus, está fortalecendo o Espírito. E o Espírito forte reflete aonde? Nas emoções. Não vai ser um crente com medo de tudo. As emoções não se controlam, não, porque o Espírito está forte. Nós oramos não para que Deus nos dê as coisas. Nós oramos para fortalecer o Espírito e procurar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Essa coisa de orar para botar Deus na parede, Ele vai ter que me dar porque eu estou orando. Não. Não. Nós oramos para fortalecer o Espírito e para saber qual é a vontade de Deus. Na oração, eu tenho essa capacidade de entender qual é a vontade de Deus. Meu filho, eu quero que você vá por aqui. Vai, não é? Para. Aí não, aí eu entendo. Eu estou na oração, eu entendo. Fala só isso. Aí eu falo só isso. Faz só isso. Eu faço só isso. Sensibilidade com o Espírito Santo, com Deus. Por quê? Porque a oração me proporciona isso. Essa história, eu vou orar para Deus me dar um carro. Eu vou orar para Deus abrir. Não. Para abrir portas tem que estudar. Para abrir portas tem que entrar na faculdade. Se qualificar, fazer um concurso, queimar a pestana, estudar, madrugada dentro. Essa história de que eu vou orar e Deus vai abrir a porta, não abre não. A porta boa na faculdade não abre. Concurso bom não abre. Abre se você estudar. Ele vai te dar facilidade para memorizar. Vai te dar facilidade para você estudar ali e lembrar no dia da prova do concurso. É isso. Agora eu vou botar Deus na parede e vou exigir dele que eu tenho que passar no concurso, porque eu estou precisando de um emprego bom. Não funciona. Hã? Eu sou filho do rei. E vai me dar o que é bom. Não, se você não se qualificar, viu, mocidade?
Se não estudar e cuidar na faculdade, o comunismo aí, essas ideologias comunistas, cuidado. Entrar na faculdade é bom, mas cuidado. Cuidado, não perde a fé. É estudando, é queimando pestana, se esforçando. Aí Deus vai, através da oração. Corpo, alma e espírito. Irmãos, eu peço desculpa. E vou encerrar aqui. Tem muito mais coisas. Tinha muito mais coisas, mas é bom assim, né? Eu vi um pastor que dizia assim, eu mato de sede. Como é que disse? Eu achei graça. Eu mato de sede, mas não mato afogado, né? Então que Deus abençoe. Olha, a segunda lição é domingo agora, na escola dominical. Nós falamos de Adão hoje, nós vamos falar de Eva. Vixe, essa é pesada, viu? Falar de Eva é falar da mulher. Só a mulher. Se você vier para a escola dominical, você vai ouvir só verdades a respeito da mulher. Venha, mulher, e prepara o lombo, viu? Desculpa alguma coisa. Tem versículo que fica na mente da gente, né? Esse versículo de João 8, 29, desde que eu li ele, parece que eu nunca tinha lido. Quando eu li, procurei entender. Diz assim, aquele que me enviou está comigo. Segunda parte, o Pai não me tem deixado só. Mas por quê? A terceira parte diz, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então vamos guardar isso, irmão. Quer ter Deus? Faça o que agrada a Ele. Quer ser amado pelo Senhor? Faça o que agrada a Ele. Quer ter as bênçãos de Deus? Agrade a Ele. Obedeça, dependa, ame, reconheça a sua insignificância e a grandeza, a infinita grandeza dele. O amor que não se acaba, o amor que aceita a todos. Uma vez, logo no começo da minha fé, alguém perguntou a mim se Deus podia perdoar o matador de judeu, como é o nome dele? Hitler. Eu digo, não há pecado que Deus não possa perdoar. Rapaz, mas ele matou, só o judeu matou mais de 6 milhões. Ele podia ter matado bilhões. Mas se ele pedir perdão a Deus, de coração, se o perdão chegar no céu, chegar no Senhor, o pecado é cancelado. Tem como. Porque o sangue de Jesus perdoa qualquer mancha, né? Agora, irmão, eu vou no livro de capítulo 14 diz assim: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelência e a excelente sabedoria se acham em ti. Mas Daniel, ele se negou de se alimentar das coisas do palácio, né? Por quê? Porque ele glorificou a Deus naquela atitude. Aí na frente está tendo essa recompensa aqui, né? Está sendo visto. E aqui no capítulo 12, e no verso 3, diz assim, de Daniel, eu já passei aqui. Espera que eu tenho marcado aqui, porque no capítulo 12 de Daniel. 12 de Daniel.
Capítulo 2 de Daniel, verso 3. 5 e 14 e 12 e 3. Diz assim: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Isso aqui foi dito de um homem, mas eu e você, eu, queridos. Então, é preciso que nós, enquanto estiver aqui, irmão, procuramos melhorar. Melhorar cada dia mais. E quem vai ser beneficiado? Quem fizer isso. O respaldo é para você. A recompensa é para você. A lição foi boa, não foi? Uma boa reflexão para nós. Então, irmão, cada um de nós temos que ser responsável por nós mesmos. Queremos crescer? Haja esforço. Busque. Entenda a sua fraqueza, a sua necessidade e busque melhorar. Você já ouviu falar que tem um grande professor, um grande médico, um grande advogado, sem estudo, sem se dedicar, sem buscar, sem se esmerar? Não existe. Ele é visto, é notório, porque ele se esforçou, ele pagou o preço, ele passou pelo caminho. Pois é, queridos, já está quase na hora. Tem algum aviso, alguma coisa? Domingo, eu acredito ser o primeiro culto com o pastor, né? E quinta-feira, a primeira doutrina. Vamos estar aqui, vamos prestigiar e vamos dar mão com o pastor para que nós possamos ter um bom trabalho desenvolvido por ele aqui, né? Ele já disse que vem somar conosco, porque se o dirigente não entender, não entrar por esse caminho, não somar com os que ele achar aqui, o ministério dele, a obra dele não vai ser boa. Tem que somar com os que estão aqui, senão não dá certo. Vamos orar. O irmão Isaac, faça a oração aqui no final, irmão. Vamos ficar de pé, queridos. Oremos. Soberano eterno Deus, Pai amado, Deus de bondade, mais uma vez viemos aqui agradecer ao Senhor por ter se mantido presente em nosso meio, Pai, pelo aprendizado, Deus, da palavra, Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar conosco, ó Deus, sempre, e que possamos nos lembrar de cada palavra que foi dita essa noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Deus amado, abençoa cada servo Teu aqui presente, dando mais saúde, mais força, Pai, repreendendo todos as viroses que vão surgindo pela chegada da chuva, mas repreende todo o mal, Senhor, nos faz fortes para servir ao Senhor com alegria. Deus amado, pedimos ao Senhor que nos leve para casa em paz, e que possamos assim, ó Pai Santo, descansar e domingo estarmos de volta aqui na escola bíblica e à noite também no culto para adorarmos ao Senhor. No nome santo de Jesus nós te pedimos e já agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso querido Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém? A paz do Senhor a todos e Deus os recompense.